Fala aí, meus traders. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei. Depende da hora que você vai ver esse vídeo, certo? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo explicativo sobre mercado financeiro, mais precisamente mercado Forex. Porém, o que eu vou explicar aqui agora também serve para qualquer tipo de mercado, qualquer mercado que tenha algum gráfico, tá? Para ser analisado, tá bom? Inicialmente já peço para vocês aí que se inscrevam no canal, curte, compartilha, me ajuda aí, nem que for por dó. Bora lá para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar de tendência, tá? Como você encontrar uma tendência no mercado, como você identificar a direção do preço, tá bom? E também pontos de entrada, pontos de saída também, só observando a tendência do mercado, tá? Sem nenhum tipo de indicador, é, nada que venha a poluir o gráfico de alguma maneira, que venha te trazer algum outro tipo de é, 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 visão sobre o que está acontecendo no preço, tá? Bora lá? Bom, eu estou aqui neste momento com o gráfico do WTI, que é o combustível, né? Como eu falo, todos os tipos de gráfico, tá? Todos os tipos de ativos, eles funcionam da mesma maneira, tá? Tendência, direção de preço, lateralização, esse tipo de coisa, tá? Funcionam sempre dessa maneira. Então, qualquer ativo que você for pegar, você vai enxergar isso no preço, tá? Tô aqui no time frame de H1, que é uma hora, tá? Isso quer dizer que cada candle desse aqui formado, tá? Cada velinha dessa aqui formada, ela tem uma hora, tá bom? Vamos pegar aqui desde a abertura do mercado. Você já sabe, creio eu aqui, que nessa linha roxinha que tá aqui, ó, é a última abertura do mercado, tá? E a gente vai aqui dar um zoom, né, nessa localização, tá? O que a gente tem aqui no início do mercado? A gente tem esse candle pequenininho aqui, tá? A gente tem esse candle pequenininho que ele, nesse momento, sozinho, dentro de uma hora, nessa visão do time frame em H1, que é de uma hora, não me mostra nada para operar. Claro que se eu estiver olhando apenas o gráfico em H1, tá? Então, como eu identifico aqui o princípio de tendência, tá? O princípio de tendência aqui, o que consiste? Ele consiste no pivô, tá? No pivô. O que seria o pivô? Vou botar aqui um movimento específico. Pivô é isso. É uma saída do movimento, certo? Uma retração desse movimento até certo ponto, tá? E depois um rompimento deste movimento, tá? Que seria uma região dessa maneira. Este aqui, tá? Seria o pivô, onde rompeu, tá? Esse tipo de movimento, ele já me mostra que há uma disposição do preço para novos fundos, ou seja, ele rompeu um fundo, mas não rompeu o topo, tá? Esse fundo foi rompido e criou-se uma próxima região, uma próxima expansão do preço, tá? Então o que acontece? Princípio de tendência é o mercado, ele tem um início. O que seria esse início? Uma região lateral, ou seja, aonde o preço anda em zigue-zague dentro dessa região. Em certo momento, o preço vem e rompe essa região, fazendo um movimento de alta ou de baixa, né, independente, tá? Rompeu essa região, o que o preço fez? Ele vai vir testar novamente
aqui essa região. Até o momento eu não tenho nenhum princípio de tendência aqui. Não tenho nada, tá? Eu só tenho um rompimento dessa região e um teste, tá bom? Quando eu vou entender que existe agora uma tendência em formação? A partir do momento que o preço chega nessa região a qual ele estava consolidado, lateralizado, tá? São mesma coisa, tá? Veio nessa região e ele não conseguiu o que? Ele não conseguiu romper essa região, tá? Ele não conseguiu romper essa região aqui acima. Ele rompeu aqui para baixo, tentou e não conseguiu. Ele parou aqui, novamente acima de onde foi o rompimento e veio buscar o próximo fundo. Tá? O que ele fez aqui no próximo fundo? Ele conseguiu romper esta região. A partir deste momento aqui, eu já sei que existe uma força vendedora, tá? Buscando expansões maiores, tá bom? Onde seria aqui o meu campo de visão para uma entrada no movimento, tá? Você tem aqui um risco, tá? De entrada a partir do momento que o preço rompe esse topo aqui, ó. O preço veio, rompeu esse topo, eu tenho uma entrada, tá? E como seria essa entrada? Essa entrada seria uma entrada agressiva, né? Como o termo de mercado precisamente fala, é uma entrada agressiva a partir desse rompimento. Isso aqui, nos princípios, no princípio de Dow de Elliott, a gente chama aqui de uma onda 1 do mercado, tá? Onda 1. O que eu posso esperar desse movimento? O mesmo movimento que ele fez anteriormente, tá? Uma quebra, tá? E um teste nesta região. O que seria o teste? Mais uma vez, vou mostrar, ó. Ele vir a testar a região rompida, tá? Essa região rompida, normalmente, ela está ali entre 38% e 50% do movimento que foi feito, tá? Que rompeu essa onda, esse fundo anterior, né? Ele vem normalmente 38% ou 50%, tá? Testa essa região e se ele não consegue dar continuidade aqui para baixo, o preço tende a vir buscar novas expansões. Neste caso, tá? O que faria? Se ele não rompesse, ele viria a buscar expansões maiores, tá? Rompendo novamente este topo aqui, ó. No caso, romperia este topo aqui. E aqui a gente já teria uma onda 1, onda 2 e uma onda 3. Isso aí é um termo, tá? Mais complexo, que eu não quero nem falar isso aqui, acho que nem é, pelo menos no momento, nem é o objetivo, tá? Falar de tantas especificidades, né, do mercado, tá? Simplesmente para que você olhe o preço em movimento e você já entenda. Não precisa saber que é onda 1, 2 ou 3, mas você já entenda que isso aqui é um princípio de tendência, tá? Então o que acontece? O preço veio, rompeu, fez topo, testou a região mais ou menos ali 38%, 50% desse movimento aqui quebrou o topo, o fundo anterior e volta a seguir na direção. Isso aqui é uma tendência consolidada, tá? A sua entrada de mercado seria aqui agressivamente ou você esperaria vir testar essas regiões de 50%, tá? Ou 38% aqui para poder fazer a sua entrada, tá bom? Vou te mostrar agora isso no preço, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o desenho. Certo, vamos voltar aqui para este candle. O que aconteceu com esse candle? Neste candle aqui a gente vê, tá? Um movimento que não tem uma direção. Quando a gente entende que esse movimento teve algum tipo de direção,
quando ele precisamente é rompido. Dentro dessa caixinha eu tenho aqui região de topo e tenho aqui a região de fundo. O preço veio, tá, aqui embaixo e fechou dentro. Neste outro candle de uma hora, o que o preço fez? Ele veio e fechou fora. Aqui neste momento eu já tenho o meu primeiro movimento, tá, que mostra alguma disposição do mercado em buscar novos fundos, tá? Eu vou te mostrar aqui. Então eu tenho este movimento aqui que aconteceu, certo? E o que o mercado fez nesse próximo candle? Ele foi lá embaixo, saiu daqui, foi lá embaixo. Só que o que aconteceu com este candle aqui? Este candle aqui, quando a gente fala de fechamentos, tá? Seria isso aqui, ó, corpo do candle. Esse fiozinho que fica fora é onde o preço tentou buscar essa região e não conseguiu, voltou. E o preço fechou aqui nessa região. Por mais que ele seja pequeno, ele nos mostra que nessa situação onde o candle rompeu, houve aqui um teste nessa região para voltar o preço dentro dessa caixa, mas não conseguiu. Foi lá, fez um fundo e voltou fechando fora, tá? Se voltou fechando fora, ele me mostra que há agora um princípio de tendência, tá? Aqui aquilo que eu estava falando, ó. Aqui seria o topinho e o preço veio a fazer esse movimento, tá? Assim, na entrada agressiva, o que faria? Viria para aqui um time frame mais baixo para ver onde foi o fechamento aqui nessas regiões, tá? Mas uma entrada mais precisa e correta a ser feita seria no próximo candle, que seria esse candle grande, tá? Onde o preço veio, fez este movimento e nos deixou este topo. Deixou este topo aqui pra gente, tá? Fazendo aqui uma correção do preço nesta região. Aí eu falo, pô, essa região aqui, tá, o preço foi lá, voltou, subiu e voltou. Essa região não testou aqui, tá? Mas ele testou 50% do movimento todo que foi feito aqui para fora da caixinha, tá? Então aqui eu já sei que eu tenho aqui um princípio de tendência. Você só olhando o preço, você já sabe aqui que você pode entrar numa venda, certo? Onde faria minha saída, tá? Entraria aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui o risco. A minha entrada seria aqui, ó, agressiva, tá? Seria aqui a minha... Não, deixa eu mudar aqui, peraí. Oh, meu Deus. Calma aí. Deixa eu fechar aqui. Tá, de venda. A minha entrada seria aqui, certo? E a minha saída aqui em cima. Essa aqui seria a minha saída, tá? O meu alvo seria onde? Sempre busquem pelo menos 1 para 1,5, tá? Aqui, ó, entrando com lote de 2,76 aqui, eu teria $1.000 de risco nesse movimento. Então, eu buscaria pelo menos 1.500, certo? Onde faria a minha saída? Aqui em cima, tá, ó, nessa região aqui. Tá? E seria uma saída perfeita, ó, veja bem. Então, verificando aqui, ó, olha a movimentação do preço. A minha entrada seria aqui nessa região, tá? Onde está aqui, ó, o limite do verdinho com o vermelho, tá? Que é onde o preço fez o topo.
A minha entrada mais, como eu posso dizer, uma entrada melhor, né? Uma entrada mais justa seria aqui nessa região de retração, mas a minha entrada mais agressiva seria aqui, ó, tá vendo? Nesse rompimento, tá? Ali eu colocaria uma ordem pendente, tá? Onde o preço pegaria e buscaria essa região. E percebem só, percebem isso. Olha como foi perfeito. Veio buscar precisamente aqui o preço de 1 para 1,5, tá? Então, na observação de mercado, só olhando o princípio de tendência, tá? Que é mercado consolidado, lateralizado, rompimento dessa região, teste e rompimento do topo anterior. Só você visualizando isso, esse pivô que a gente chama, já dá para você operar no mercado. Não precisa colocar indicador nenhum aqui, tá? Nenhum, nada. Só observando a movimentação do preço. Beleza? Isso aqui é tendência simples, movimentação do preço simples, tá? Então, é dessa forma que eu quero mostrar o mercado para vocês. Por quê? Porque eu vejo muita coisa complexa dentro do mercado. E na verdade o mercado não tem toda essa complexidade. A gente precisa olhar com um olhar mais tranquilo, tá? E eu acho que a maior complexidade assim no mercado é o gerenciamento de risco, tá? Então eu até deixo para vocês aqui bem específico que sempre que você entrar em alguma ordem, sempre buscar 1 para 1,5, um risco de 100 para 150 de lucro, tá? Menos que isso, ao longo do tempo, você não vai ser lucrativo, porque não há metodologia alguma, setup algum que busque 100% de certeza, tá? Então, se você tem aí um operacional, uma forma de entrar no mercado que tiver pelo menos 50% de acerto, você trabalhando dessa maneira, você vai ser lucrativo ao longo do tempo, tá bom? Mas vou falar para vocês aí, deixe nos comentários, tá? Qual tipo de vídeo que vocês querem ver, o que vocês querem entender melhor ou saber como funciona sobre o mercado financeiro, tá bom? E curte, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com o pessoal de interesse no mercado financeiro e vamos para o próximo vídeo falando também com simplicidade e mostrando que não tem bicho de 7 cabeças nisso aí, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, paz e luz.